E aí, já parou para pensar que essa ideia toda que a gente tem de criança pode ser, na verdade, uma invenção até que bem recente? Pois é, na nossa explicação de hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa história para entender as bases de como a gente interage em sociedade hoje. Tudo isso guiado por uma obra monumental do historiador Felipe Ariès, A História Social da Criança e da Família. A premissa aqui é uma verdadeira bomba. Durante a maior parte da história humana, a infância, pelo menos desse jeito especial e super protegido que a gente conhece, simplesmente não existia. Para a gente entender isso de verdade, vamos ter que quebrar alguns paradigmas aqui. Imagina só a Idade Média. Esquece essa história de um mundo protegido, cheio de brinquedos e parquinhos. Naquela época, assim que o bebê saía das fraldas e do desmame, pumba! Eles já eram tratados como mini-adultos. Eram literalmente jogados no fundo do poço da sociedade adulta. Eles trabalhavam, iam para as festas e conviviam com todo mundo sem nenhuma barreira mágica de proteção. Ninguém achava que eles tinham uma fragilidade ou uma pureza que precisasse ser guardada num potinho. Eram só adultos, mas numa escala menor. Então, para a gente montar esse quebra-cabeça e provar como a infância foi construída tijolo por tijolo, a nossa análise vai passar por 5 pontos rápidos. 1. A invenção da infância. 2. A figura do puto na arte. 3. O uniforme da infância. 4. A quarentena escolar. E, para fechar, o planejamento afetivo familiar. Ponto 1. A invenção da infância, de mini-adultos a seres frágeis. Aqui a gente vê uma virada de chave gigantesca na mentalidade da sociedade. Olha como essa transição é louca. Na mentalidade medieval, estava todo mundo misturado. A educação era pura prática. Imagina aprender a nadar sendo simplesmente jogado no meio do oceano. Era bem assim, a criança participava de tudo do lado dos mais velhos. Aí corta para o nascimento da Idade Moderna, o jogo vira completamente. A criança começa a ser isolada, colocada numa escola cheia de regras e disciplina e, pela primeira vez na história, estritamente separada por classes de idade. A sociedade parou de misturar e começou a segregar para tentar proteger. Ponto 2. O puto e a nova sensibilidade na arte. Porque, quando a sociedade muda o que sente, a arte muda o que mostra. Você com certeza já viu um puto por aí. Sabe aquela figura artística clássica do Renascimento, de uma criancinha nua, gordinha, muitas vezes com asas? Então, no começo era só um resgate lá da antiguidade grega. Mas, gente, essa explosão de bebês fofinhos na arte não foi à toa. Foi o grande sinal de que a sociedade estava totalmente fascinada por essa nova fase da vida. Eles pararam de olhar para os bebês como adultos com defeito e começaram a ver a graça física, a beleza e a inocência da forma da criança. Acompanhar essa linha do tempo é essencial para a gente entender o quadro geral. Imagina que lá no século XIII, se um pintor quisesse desenhar um anjo, ele pintava um adolescente, um cara grandão. Aí, no século XV, o anjo vira aquele bebê mitológico, o puto. Mas a revolução mesmo acontece no século XVII. Aquele modelo fofinho sai da mitologia e dita a moda de verdade. Retratar crianças reais da aristocracia sem roupa ou com roupinhas leves virou a regra absoluta para destacar a pureza dessa fase da vida que eles tinham acabado de descobrir. E o mais fascinante é que isso saiu das telas e foi para a vida doméstica real. Lá no século XVII, as gravuras com esses anjinhos começaram a incluir legendas usando o puro jargão de bebê. Palavrinhas como totó e dada. Isso cimentou tudo. Mostrou que a arte agora representava o universo do dia a dia dentro de casa. A infância passou a ter sua própria linguagem, oficial e documentada. Ponto 3. O uniforme da infância e o vestuário como distinção social. Porque o guarda-roupa foi a primeira tecnologia a criar um muro físico entre os pequenos e os adultos. Como a gente viu, até a Idade Média, criança usava a exata mesma roupa do adulto. Mas no século XVII, olha só as etapas que um menino de família rica começou a passar. Primeiro passo, feminilização. É isso mesmo, meninos usavam vestidos e saias até uns 4 ou 5 anos, a fase que eles chamavam de à la bavette. O segundo passo era vestir a jaqué, que era um vestido longo só para eles, criando um visual super especializado. E o terceiro passo era o grande rito de passagem. Só lá pelos 7 anos de idade é que o menino botava uma calça e passava a se vestir como um homem feito. Agora, quer saber uma ironia incrível sobre essas roupas infantis? Elas não foram inventadas do zero. Na verdade, elas eram pura reciclagem. Eles pegaram as modas de adultos que já tinham ficado cafonas há séculos e transformaram num uniforme para as crianças. Sabe aquelas fitas compridas nas costas das crianças? Eram só restos de mangas falsas lá do século XVI. E detalhe importantíssimo, tem um viés de gênero e classe absurdo aí.
Toda essa moda para destacar a infância foi um privilégio primeiro dos meninos ricos. As meninas, tadinhas, continuaram sendo vestidas como pequenas mulheres adultas e as crianças pobres continuaram usando as roupas de trabalho de sempre. Ponto 4. A quarentena escolar. A evidência de que a sociedade resolveu institucionalizar a proteção de vez. Tem uma frase do Felipe Arias que mata a charada lindamente. Ele diz que foi, abre aspas, um longo processo de enclausuramento das crianças, ao qual se dá o nome de escolarização. É forte, né? Pensa bem, a escola moderna não nasceu só para ensinar a ler e escrever. Ela foi desenhada por religiosos e reformadores para ser literalmente uma estufa. Sabe quando você coloca uma plantinha frágil numa estufa para ela não morrer de frio? Então, a criança precisava dessa quarentena para proteger a alma e a inocência dela das sujeiras e da confusão do mundo dos adultos. Colocando as duas épocas lado a lado, o contraste é um choque. No modelo medieval, as crianças estavam no meio da rua, misturadas com todas as idades, aprendendo a viver na prática, ajudando no trabalho diário. Já na escola moderna, bum! Levantaram muros. Eles criaram internatos, trancaram as crianças em turmas separadas rigorosamente por idade e trocaram aquele convívio orgânico e livre por uma rotina de disciplina total e vigilância moral. E tudo isso para quê? Para preservar a recém-descoberta inocência batismal. A escola virou um ambiente de vigilância 24 horas por dia, chegando até a incentivar os alunos a delatarem uns aos outros. Castigos corporais, tipo chicotadas, que antes eram punições só para classes escravizadas, viraram um método padrão na sala de aula. E o efeito colateral mais doido disso tudo foi que, ao prender a criança nesse sistema por anos, a escola acabou esticando artificialmente a infância. Eles atrasaram de propósito a entrada dos jovens na vida adulta independente. E, finalmente, chegamos ao ponto 5, o planejamento afetivo familiar, que é a maior prova emocional dessa transformação. Aqui a gente vê uma verdadeira revolução dentro de casa. Lá na Idade Média, como muita criança morria cedo, os pais acabavam criando uma armadura psicológica. Era uma espécie de anonimato sentimental, sabe? Se um bebê não resistisse, ele era visto como algo meio substituível. Era triste, mas a vida seguia. Porém, na era moderna, isso acaba de uma vez por todas. A criança vira o sal do sistema solar da família. Ela passa a ser única, totalmente insubstituível. E a família constrói esse muro de privacidade em volta dela, criando uma verdadeira obsessão com a saúde, a educação e o futuro daquele indivíduo. E é isso que nos leva ao conceito de malthusianismo, só que de um jeito super afetivo. Funciona assim. Antigamente, se tinha um monte de filhos porque era quase uma loteria da biologia. Muitos não iam sobreviver. Mas, quando a criança vira o foco principal e obsessivo do amor da família, ter 15 filhos fica impossível. Então as pessoas começaram a ter menos filhos de propósito. É literalmente como montar uma carteira de investimentos altamente focada. Você reduz a quantidade para focar toda a sua grana, energia e amor em cada filho, preparando aquela criança perfeitamente para brilhar no futuro. Então, para amarrar tudo, essa infância super paparicada e protegida que a gente tem hoje não caiu do céu. Ela é o resultado final de séculos separando a criança da sociedade, seja nas roupas, na escola ou dentro de casa. A gente blindou os pequenos para proteger a inocência deles, mas no processo tiramos toda aquela vivência livre e misturada que eles tinham lá no passado. O que deixa a gente com uma pulga enorme atrás da orelha hoje. Será que nosso sistema escolar moderno, que é herdeiro direto dessa quarentena toda, ainda serve para proteger, ou ele só isola os jovens de aprenderem como a vida real funciona? A história explica como a gente chegou até aqui, mas o futuro de verdade vai depender de como a gente responde essa pergunta.